Queridos irmãos e irmãs, nesse dia em que a igreja celebra a liturgia do quarto domingo do tempo comum, nós temos aqui as bem-aventuranças. São Mateus, ele no capítulo 5, 6 e 7, tem um sermão de Jesus, chamado Sermão da Montanha. E dentro desse Sermão da Montanha, o primeiro ponto que Jesus Cristo apresenta de ensinamentos, que Jesus sobe no monte e lá ele então faz o seu ensinamento, dá o seu ensinamento. E o primeiro ensinamento de Jesus é o ensinamento das bem-aventuranças. Bem-aventurado significa feliz. Jesus Cristo está falando que é feliz aquele que cumpre a vontade de Deus. E nós temos neste Evangelho 8 bem-aventuranças. Jesus Cristo dizendo para nós: olha, vocês vão ser felizes e vocês vão ser herdeiros do reino dos céus. É certo também que Jesus Cristo não está prometendo nenhuma felicidade aqui, mas Ele promete para o reino dos céus, para que a gente possa entrar um dia na glória dos céus. A primeira bem-aventurança é quando Jesus fala: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Também Jesus, no Evangelho, ele disse: o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. Foram falar para Jesus: Senhor, nós vamos te seguir, aonde quer que o Senhor vá, nós vamos te seguir. E Jesus Cristo falou: o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. Isso para dizer que toda a nossa confiança tem que estar em Deus. O pobre em espírito é aquele que coloca a sua confiança em Deus. É aquele que não coloca a sua confiança nos homens, nem nas forças externas, mas no próprio Deus. Eu confio que Deus está comigo. Esse é o pobre em espírito. Para esse, temos o reino dos céus como herança. O segundo é: bem-aventurados os aflitos, porque serão um dia consolados na glória dos céus. E nós não podemos deixar de pensar que Jesus também passou por aflições. Lembramos que quando Jesus Cristo chegou perto do túmulo de Lázaro, diz a palavra de Deus, e Jesus chorou. Ele chorou. Quando Jesus Cristo estava no Getsemane, Jesus Cristo também suou sangue, diz lá, para dizer que ele estava ali aflito. Então, felizes os aflitos, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. E nós somos bem-aventurados quando nós confiamos no Senhor, mesmo com as nossas lágrimas, mesmo passando por momentos de aflições, mesmo chorando, nós colocamos a nossa confiança no Senhor. Terceira bem-aventurança é: bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Ou seja, o manso é aquele que busca o perdão, a reconciliação, ao contrário do ódio e da guerra. E aqui está dizendo, interessante, é que possuirão a terra, porque no Salmo 37 está dizendo que os mansos vão possuir a terra. E lá no Números, livro dos Números, capítulo 12, falando a respeito de Moisés, eles falam que Moisés foi o homem mais manso dessa terra. Por isso ele vai possuir a terra prometida. Com certeza, esse vai possuir a terra também está fazendo alusão a Moisés, o homem mais manso, e também está fazendo alusão ao Salmo 37. Está dizendo que aqueles que são mansos um dia vão possuir a terra prometida. Qual que é a nossa terra prometida? Os céus. Depois, a quarta bem-aventurança é: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Justiça significa você dar a cada um aquilo que lhe compete. Então, para Deus, a nossa obediência
Jesus Cristo, um dia, quando foram levar comida para Jesus, Jesus disse assim, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. E Jesus Cristo fez a vontade de Deus até o último momento, até a morte de cruz. E portanto, nós somos bem-aventurados quando nós cumprimos a vontade do Senhor. Depois, a quinta bem-aventurança é bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Lembra que Jesus, quando estava na cruz, e Jesus Cristo olhou para o povo, Jesus Cristo disse assim: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Mesmo sofrendo a dor, Jesus Cristo foi misericordioso. Mesmo sabendo que foram aqueles que estavam ali, que o machucaram, que colocaram ele na cruz, que pregaram ele na cruz, mesmo assim ele disse: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Então, ser misericordioso significa dar o perdão. Depois, a sexta é: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Os puros de coração são aqueles que não têm um coração duplo, mas estão com interesse diante de Deus. Você se mostra para Deus, você não usa máscaras, mas você ali é transparente diante de Deus. Eu acho que isso agrada muito o Senhor. Quando nós somos transparentes, quando nós mostramos as nossas qualidades e os nossos defeitos para Deus. Não adianta se esconder, não adianta falar que você é puro, santo, imaculado e que não tem nenhum defeito. Deus sabe dos nossos defeitos. Isso significa ser puro diante de Deus. Depois, bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Quando Jesus Cristo, depois da ressurreição, entra para se apresentar aos apóstolos, no lugar onde eles estavam encerrados, estavam ali trancados, com medo, a primeira frase que Jesus Cristo fala é: a paz esteja com vocês, a paz esteja com você. E nós somos chamados a ser esses construtores da paz, que o Senhor ressuscitado nos chama, nos convida a sermos. Isso significa, não podemos nos esquecer que a paz nasce da reconciliação. A guerra nasce do ódio, a paz da reconciliação. Por isso temos que ser pessoas de reconciliação, na nossa casa, na nossa família, com aquelas pessoas que estão perto de nós. Nunca podemos jogar um contra o outro, mas temos que ser ponte, não muro, mas ponte de reconciliação. E por fim, a oitava bem-aventurança é: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Jesus nunca nos enganou. Ele disse assim, se me perseguiram, também perseguirão a vós. Ele disse, e a mesma coisa que aconteceria com ele, aconteceria também com os seus discípulos. Então, que nós possamos pedir para Deus que nós permaneçamos firmes na fé, mesmo diante das perseguições. Meus queridos irmãos, contemplando as bem-aventuranças, reconhecemos nela o rosto de Cristo e deixemos que Ele modele nossa vida. Também peçamos a intercessão de Nossa Senhora. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém.